Olá, meninos e meninas! Vocês sabiam que a margarina é produzida a partir de uma reação de adição a alcenos? É isso mesmo. Em bioquímica, nós estudamos os lipídios e suas características. Dentro dos lipídios, nós temos compostos ditos ácidos graxos. Os ácidos graxos, eles são divididos em ácidos graxos saturados e insaturados. Saturado e insaturado é um termo aqui da química orgânica que nós já discutimos. E isso faz com que nós tenhamos dois tipos de ácidos graxos. Os óleos, que são líquidos à temperatura ambiente e geralmente são de origem vegetal, enquanto que nós temos as gorduras, que são sólidas à temperatura ambiente, geralmente de origem animal. O que a indústria faz é pegar as insaturações, as duplas presentes nesses óleos, que são ácidos graxos insaturados, e introduzir hidrogênios por um processo conhecido como hidrogenação, fazendo com que os óleos se tornem gorduras, ou seja, a margarina passa do estado líquido para o estado sólido. Se você quer saber sobre esses assuntos e aprender química orgânica, vem comigo. Eu sou o professor Gustavo e sugiro que vocês assistam essa aula até o final. Nesta aula de hoje, nós vamos dar continuidade às reações de adição envolvendo os alcenos e os alcinos. Então, o que acontece? Nós vamos falar hoje a respeito de um tema que é a regioseletividade. Quando os químicos, os cientistas lá atrás descobriram que a ligação π presente em alcenos e alcinos conseguiam reagir com átomos deficientes em elétrons, estruturas deficientes em elétrons, que a gente denomina de eletrófilos, possibilitava a obtenção de novos produtos. E é isso que nós começamos a ver na aula passada a respeito da reação de alcenos com ácido clorídrico, que nós denominamos de hidroalogenação. Então, o hidrogênio vai entrar em um carbono da dupla, enquanto que o cloro vai entrar em outro carbono da dupla. E isso pode acontecer com outros elementos, com ácido bromídrico, com ácido iodídrico e assim por diante. Bom, assim que esses cientistas perceberam essa possibilidade, eles começaram a realizar reações químicas. E aí, quando eles colocavam, por exemplo, o propeno, que foi esse alceno que eu trouxe de exemplo, lembrando que ele tem 1, 2, 3 carbonos presentes, por isso propeno, reagindo com o ácido clorídrico. Por que essa reação se torna possível? Porque os elétrons π estão mais afastados do núcleo, conseguem captar esse hidrogênio, que é o eletrófilo, que tem deficiência de elétrons, já que nessa ligação covalente hidrogênio-cloro, os elétrons da ligação estão mais próximos do cloro, formando uma carga parcial negativa em cima do cloro, deixando o hidrogênio com deficiência de elétrons. Quando eles realizavam essa reação, o esperado era que nós tivéssemos dois compostos, dois isômeros de posição, que seriam o cloropropano e o 2-cloropropano. A diferença aqui é onde o hidrogênio e o cloro vão entrar no carbono da insaturação. Veja, quando essa ligação capta o hidrogênio, por um mecanismo que nós já vimos na aula passada, esse hidrogênio pode entrar no carbono de número 1 ou ele pode entrar no carbono de número 2. Quando ele entra no carbono de número 2, como esse exemplo, o cloro necessariamente vai entrar no carbono de número 1, tornando-se então o composto cloropropano, já que o cloro, nesse caso, está no carbono de número 1. A gente não precisa colocar o 1 aqui na frente. O outro caso seria o hidrogênio entrando no carbono de número 1 e o cloro entrando no carbono de número 2. Nesse caso, nós teríamos o isômero 2-cloropropano. E a ideia que se tinha na época era de que seria formado 50% desse composto, 50% desse composto.
Mas é isso que torna a química tão fascinante. Após realizar essas reações de forma sucessiva, eles faziam a análise dos compostos que foram formados, dos produtos obtidos. Quando eles iam fazer a análise dos produtos obtidos, o 2-cloropropano aparecia em muito maior quantidade. A gente obtinha muito mais 2-cloropropano do que o cloropropano. E aí, a partir disso que acontece na natureza, por uma reação química que é feita em laboratório, mas respeitando a energia dos compostos e da reação química, esse composto era formado de forma majoritária. Um químico russo, conhecido como Markov-Nikov, criou uma regrinha. A regrinha de Markov-Nikov ficou conhecida da seguinte forma. Ele percebeu que o hidrogênio entrava no carbono que tinha o maior número de hidrogênios. Então ele falou que, a partir dessa regrinha que ele criou, que o hidrogênio sempre entraria no carbono mais hidrogenado. Olha só, o carbono número 1, aqui, ele tem 2 hidrogênios. O carbono de número 2 tem apenas 1 hidrogênio. O outro ligante dele é um grupo metil. Então ele disse exatamente isso. O hidrogênio, que é o eletrófilo, será inserido no carbono mais hidrogenado. E aí dava certo. Por quê? Porque o carbono 1, quando recebe esse hidrogênio, o cloro entrando no 2, forma o 2-cloropropano, que de fato era o majoritário. E essa regrinha começou a ser seguida. Só que ele criou essa regra que foi válida, mas hoje em dia a gente sabe entender o porquê dessa regra. E aí, a regrinha continua sendo válida, nós sabemos também que há exceções, nós vamos discutir isso em outros momentos, mas o importante é entender o porquê que o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, aquele que tem o maior número de hidrogênios. E a explicação começou na aula passada, quando eu mostrei o mecanismo da reação de alceno com o ácido clorídrico, uma hidroalogenação. Por que disso? Reparem, quando o alceno capta o hidrogênio, como eu mencionei para vocês, os 2 elétrons da ligação π fazem uma nova ligação com esse hidrogênio que eu destaquei aqui. E os 2 elétrons que estavam na ligação química vão para cima do cloro, tornando ele o íon cloreto. Voltem na primeira aula que eu mostro o mecanismo certinho. Bom, o hidrogênio que está destacado aqui, ele pode entrar nesse carbono ou nesse carbono. E eu coloquei os 2 casos aqui, ó. Quando o hidrogênio entra nesse carbono do meio, que seria o carbono de número 2, esse carbono aqui fica com uma carga positiva, até o cloro entrar. Depois que o cloro entrar, ele vai se estabilizar. Mas antes do cloro entrar aqui, nós temos aqui um caso de formação de carbocátion, que eu também já expliquei. E aí, esse carbocátion aqui, ó, formado, ele é um carbocátion primário. O que significa isso? Lembrem comigo. Carbocátion primário está ligado a apenas um outro carbono e a 2 hidrogênios. Então, para dissipar essa carga positiva, para diminuir essa carga positiva, ele tem a ajuda de um irmão apenas e de 2 primos. Lembram disso? Ó, já nesse caso, se o hidrogênio entra no carbono de número 1, que é o mais hidrogenado, o carbocátion formado aqui vai ser no carbono secundário. Olha só, é um carbono secundário. O que significa um carbono secundário? É aquele carbono que está ligado a outros 2 carbonos e apenas um hidrogênio. Então, para dissipar ou diminuir essa carga positiva, esse carbono tem a ajuda de 2 irmãos e de um primo. Então, esse carbono ele tem uma carga positiva diminuída. Eu fiz até menorzinho aqui um pouquinho essa carga positiva, para vocês perceberem que o carbocátion primário é menos estável do que o carbocátion secundário. Ou o carbocátion secundário é mais estável do que o carbocátion primário. Logo,
esse composto aqui vai ser formado em maior quantidade. E aí reparem que se eu estivesse mostrando o cloro entrando, esse composto seria o cloropropano e esse aqui é o 2-cloropropano, porque o cloro vai entrar no carbono de número 2 aqui nesse caso, e aqui vai entrar no carbono de número 1. Então, isso aqui justifica a regra de Markov-Nikov. Ela foi interessante para a época, ela servia para explicar o processo que estava acontecendo, mas aí eles ainda não tinham estudado, não tinham a informação da estabilidade de carbocátion. Estabilidade de carbocátion eu expliquei na primeira aula desse tema e eu sugiro que vocês retornem caso vocês ainda tenham dúvida. Tudo bem? Então, todas as vezes que a gente fizer uma reação química agora de adição envolvendo alcenos e alcinos, o hidrogênio, se tiver presente, vai entrar no carbono mais hidrogenado, mas não por conta da regrinha de Markov-Nikov, mas sim por conta da estabilidade dos carbocátions. Carbocátion terciário é mais estável que secundário, que é mais estável que primário, que é mais estável do que o carbocátion metílico. Tudo bem? E aí, para a gente dar continuidade aqui, a segunda reação envolvendo adição a alcenos e alcinos, que nós vamos discutir, é a hidratação catalisada por ácido. Hidratação, o que significa isso? Nós vamos inserir uma molécula de água ao alceno ou ao alcino. Então, para que a gente realize essa reação, é preciso de um catalisador, que nesse caso vai ser um ácido. O que é um catalisador? São substâncias químicas, nesse caso aqui, que aceleram a reação química, permitem que ela tenha um maior rendimento e aconteça mais rápido. Tudo bem? Então, olha só, aqui nós temos a molécula da água, que é uma molécula neutra. O oxigênio tem 2 pares de elétrons livres. Isso aqui eu já expliquei em carga formal. Então, o oxigênio é da família 6A, ele tem 6 elétrons na camada de valência. Um está nessa ligação com o hidrogênio, o outro está aqui. 2, 3, 4, 5, 6. Para acelerar essa reação química, para tornar a água mais reativa, a gente reage ela com ácido. Aqui o exemplo eu trouxe o ácido sulfúrico. Quando a água entra em contato com o ácido sulfúrico, a gente diz que ela se protona. Um dos pares de elétrons, um desses dois pares aqui, ó, no caso eu mostrei esses 2 elétrons de cima, captam esse hidrogênio ácido e se transforma no íon hidrônio. Então isso é muito comum em reação química. Então aqui teve uma reação ácido-base. O ácido aqui do lado e a água funcionando, nesse caso, como uma base, já que ela tem par de elétrons livres. E aí ela se transformou no íon hidrônio. Tudo bem? Já que ácido é aquela substância que doa o seu hidrogênio, doa o seu próton com facilidade. Tudo bem? Bom, a partir do momento que eu tenho o íon hidrônio aqui, ó, esses 3 hidrogênios faz com que o oxigênio fique com uma carga positiva. Por que disso? Carga formal. Olha só, o oxigênio que tinha 6 elétrons, ele passou a ter 5 agora. Vamos ver, ó. 1, 2, 3 nessas 3 ligações, 4, 5. Já que esses 2 aqui, ó, passaram a fazer uma nova ligação com o hidrogênio. Se ele tinha 6 e agora está apenas com 5, ele perdeu um elétron. Então, ele perdeu uma carga negativa, ficando com uma carga positiva. Ou seja, aqui ele está com um próton a mais no núcleo. E isso não altera. Tudo bem? Agora, vamos entender o mecanismo dessa reação. A ligação π, né, vai conter 2 elétrons. Pode ser essa ou a de cima. Eu estou representando a de baixo. Então, esses 2 elétrons vai captar um hidrogênio do íon hidrônio. E esses hidrogênios aqui são ácidos. Por quê? Porque esse oxigênio com carga positiva atrai ainda mais os elétrons para cima dele, já que ele é um átomo também eletronegativo. Então esse hidrogênio aqui, ó, sai com facilidade, porque isso vai fazer o oxigênio ficar neutro de novo. Então vamos lá. A ligação π, os 2 elétrons da ligação π, captam esse hidrogênio. E aí, reparem, esse hidrogênio pode entrar nesse carbono de número 1 ou no carbono de número 2.
Seguindo a regrinha de Markov-Nikov, o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado, que nesse caso é esse aqui, já que esse aqui tem apenas um hidrogênio. Bom, é o que eu representei aqui, ó. O hidrogênio do íon hidrônio entrou no carbono de número 1. Mas a explicação para nós hoje em dia, a partir desta aula, é que aqui formou um carbocátion, um carbono com carga positiva. E esse carbocátion é secundário. Olha só, ele está ligado a 2 carbonos e um hidrogênio. Então ele tem 2 irmãos para diminuir essa carga positiva em cima dele e um primo. Se o carbocátion formado fosse esse, seria um carbocátion primário. Ele teria ajuda apenas de um irmão e de 2 primos. Então esse carbocátion é mais estável, consequentemente esse composto vai ser formado majoritariamente. Mas não acabou não, tá? Assim que o carbocátion foi formado, o carbono com essa carga positiva fica instável. Logo em seguida, a água, que voltou a ter 2 pares de elétrons, ou 4 elétrons livres, vai atacar esse carbono com carga positiva, para estabilizar o carbono. E aí, a gente passa aqui para baixo. Quando a molécula de água atacou esse carbono, reparem que aqui eu só inverti a ordem. Ela estava com os 2 hidrogênios para baixo, ficou com os 2 hidrogênios para cima. E agora, esses 2 elétrons que eu estou representando fizeram uma nova ligação. Essa nova ligação é feita pelos 2 elétrons que estavam no oxigênio. Oxigênio-carbono. Esse carbono voltou a fazer 4 ligações, ficou neutro. Só que o oxigênio da água agora está ligado a 3 elementos, né, a esses 2 hidrogênios e ao carbono, e passou a ter de novo apenas um par de elétrons, ou 2 elétrons livres. E aí ele voltou a ficar com os 5 elétrons na camada de valência. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 6 normalmente, aqui ele está com 5 de novo, voltou a ficar com uma carga positiva. Isso deixa esse oxigênio instável. Mas aí, olha só, outras moléculas de água que estão ali no meio reacional, vêm aqui, captam um dos hidrogênios, a ligação se rompe para cima do oxigênio, esses 2 elétrons da ligação voltam a ser novamente par de elétrons livres, estabilizando o carbono, que era o carbocátion, e estabilizando de novo o oxigênio com apenas 2 ligações e 2 pares de elétrons livres. E reestabeleceu o íon hidrônio, já que o meio permanece ácido. Ou seja, esse íon hidrônio pode voltar a reagir com os alcenos que estão no meio reacional. Então, quando que essa reação vai terminar? Vai terminar quando eu parar ali a reação no laboratório, com o maior rendimento possível, e enquanto eu ainda tiver um desses compostos. A gente trabalha com relação à estequiometria, que também nós vamos dizer mais adiante. Tudo bem? Mas o mais importante aqui para nós, para finalizar essa aula e essa reação aqui de hidratação catalisada por ácido, é entender o produto formado. Olha só, a partir de um alceno, nós formamos um álcool, função orgânica álcool. O que é um álcool? Quando nós temos a presença de uma hidroxila, que eu já expliquei em outras aulas, ligada a um carbono tetraédrico, ligada a um carbono que faz apenas ligações simples. Então, de um alceno, nós produzimos um álcool, uma nova função orgânica que a gente nem estudou ainda. Tudo bem? Ou seja, é possível a gente produzir álcoois a partir de alcenos com água e ácido. Certo? Tudo bem? Aqui, pessoal, só para não ficar dúvida nenhuma, se eu reagisse o alceno com a água direto, essa reação poderia até acontecer. Só que quando a ligação π fosse captar esse hidrogênio, a ligação aqui, ela se romperia para cima do oxigênio, formando uma hidroxila com carga negativa. Essa hidroxila com carga negativa é muito reativa. Então ela ia voltar lá e captar o hidrogênio de novo. Ia ser uma disputa de forças. Então essa reação ela ia ser muito lenta, ia ter um rendimento muito baixo e talvez nem acontecesse em tempo hábil. Quando a gente acidifica,
o ácido passa a ser um catalisador, ou seja, ele prepara a água para ser um melhor reativo, para ser um melhor reagente e possibilita um maior rendimento e a reação acontecendo num tempo menor. Tudo bem? Isso aqui tudo é possível no laboratório e para que a gente possa ter a capacidade de realizar esse tipo de reação, a gente tem que entender também o que está acontecendo ali no meio reacional, além de que isso é muito cobrado em Química Orgânica para graduação. Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente dá continuidade em algumas reações de adição a alcenos e alcinos.